Agora que você já gravou, memorizou todas as regras de pontuação, vamos fazer uma dinâmica juntos, uma dinâmica de pontuar as frases. Ele vende livros, jornais, fotos, etc. Na pontuação, existe a possibilidade de você colocar a vírgula onde foi omitido um termo. No caso, ele vende livros e jornais e fotos. E já temos o E do etc. Então, ele vende livros, vírgula, jornais, vírgula. E esta vírgula representa o E que foi omitido da frase. O Tejo, Rio de Portugal, é muito bonito. Nessa pontuação, verificamos que há uma explicação do termo anterior. No caso, explica-se Rio de Portugal, explica-se o que é o Tejo. Isso é um aposto, um termo que pode ser substituído pelo anterior e é explicativo. Essa pontuação é obrigatória. O interessante nesta frase é que ela pode ser pontuada de duas formas diferentes, proporcionando assim dois entendimentos. A primeira possibilidade é de colocarmos uma vírgula após Marcos, o que nos daria um vocativo. Marcos, nosso sobrinho voltou hoje. Estamos chamando Marcos. Outra possibilidade seríamos de destacar nosso sobrinho, isolá-lo por um par de vírgulas. Isso torna nosso sobrinho uma explicação de quem é Marcos. Então a frase ficaria: Marcos, nosso sobrinho, voltou hoje. Esta frase é bem interessante. Iniciamos a pontuação verificando os verbos que contém a frase. Eu leio. Então, os verbos que temos aqui, eu leio. A leitura da frase nos faz entender que há uma omissão de elementos. Eu leio livros, você jornais. Observamos que falta alguma coisa. Falta leio aqui. Então, eu leio livros, você lê jornais. Então, exige-se uma vírgula para mostrar essa omissão. A segunda situação é que temos duas orações. Então, temos uma omissão do E. Eu leio livros e você lê jornais. Então, faltaria um E aqui. Logo, caberia uma vírgula também aqui. Aí criamos uma outra situação. Temos o você isolado ou intercalado por vírgulas. O que não é o nosso desejo. Nós não desejamos isolar o você. Desejamos informar que a primeira oração termina aqui e há o início de uma segunda oração aqui. Então, nos obriga a utilizar o famoso ponto e vírgula, que demonstra o término dessa primeira oração, o início de uma nova oração, e faz o efeito de não casar as duas vírgulas. O leitor entenderá melhor. Se não tivéssemos colocado esse ponto e vírgula, o leitor entenderia: eu leio livros, leio você e leio jornais, o que não é a intenção da frase. O primeiro passo numa análise de uma frase é verificarmos os verbos. Neste caso, temos o é e temos o desiste. O segundo passo
é verificarmos aonde essas frases terminam, onde inicia a próxima, porque isso dá uma sensação de colocar uma separação entre as orações. O trabalho é árduo, então nós temos um término aqui. A outra oração, ele não desiste. Então existe uma separação de vírgula entre as duas pelo fato de serem orações coordenadas. E como sabemos, orações coordenadas exigem vírgula. O porém é uma conjunção. As conjunções são utilizadas para unir as orações, ligar as orações. Neste caso, ela deveria, o lugar correto dela é estar ligando as duas. O lugar onde ligamos as orações é o trabalho é árduo, porém, ele não desiste. Então, esse porém, percebe-se que ele foi deslocado. Ele saiu daqui e foi colocado em um local onde não é o seu lugar. Todos os termos deslocados, eles deverão, por regra, estar isolados por vírgula. Então, temos o trabalho é árduo, vírgula. Ele, o porém, não desiste. Só que criamos uma situação inconveniente. O ele está isolado, o que não é o nosso interesse. Nosso objetivo é mostrar que essa vírgula separa as orações. Então, devemos mostrar para o leitor que a oração termina aqui. E inicia-se uma nova oração. Cabe-se, então, um ponto e vírgula, mostrando o término da primeira oração e o início da próxima. Fazendo com que também o leitor não entenda que essa vírgula está casada com essa, e sim, esta está casada com esta. Essa frase apresenta um caso facultativo de vírgula. Temos o verbo chegaram, e percebemos que a palavra cedo inicia a oração. Cedo, vírgula, chegaram os viajantes. Nesse caso, esse advérbio, que inicia a oração, tem vírgula facultativa. Porém, é importante lembrarmos que se esse advérbio fosse constituído de uma locução, com duas palavras, por exemplo, no domingo chegaram os viajantes, nós não teríamos uma vírgula facultativa, ela seria uma vírgula obrigatória. Então lembre-se, o advérbio sozinho tem essa vírgula, podendo não tê-la. Mas, se esse advérbio for constituído de duas palavras, isto não é facultativo, passa a ser uma vírgula obrigatória. A pontuação deve ser feita por uma leitura gramatical, não pelo nosso ouvido. Essa frase demonstra claramente isso. Se lermos pausadamente, leríamos: todos afirmam que ele já voltou. Isso sugere uma vírgula para quem utiliza o ouvido como referência. Mas se observarmos gramaticamente, observamos que ele já voltou completa está ligado à palavra afirmam, perguntando: quem afirma, afirma alguma coisa? Que ele já voltou é a resposta. Isso proíbe a possibilidade de uma vírgula que intercale afirmam do restante. Então, lembrando, a gramática realmente é a nossa referência, não nossos ouvidos. Essa frase pode ser constituída de duas formas. Observem, ele vende livros, jornais e fotos. Na segunda opção, ele vende livros, jornais, fotos. Na primeira situação, nós temos um e utilizado antes do último elemento. Então, percebemos que a utilização da vírgula aqui será feita para identificar a omissão desse e aqui. Então, ele vende livros e jornais e fotos. Essa vírgula demonstra a elipse do e. Na frase de baixo, não temos o e no último tempo. Então, constituiríamos a frase: ele vende livros, vírgula, jornais, vírgula, fotos. A vírgula de baixo demonstra a elipse do termo vende, o que é diferente na frase anterior por ser a elipse do e. Na frase de baixo temos a elipse do vende. Então temos: ele vende livros, vende jornais, vende fotos. A diferença gramatical é grande. Na primeira temos um período simples, com apenas um verbo. Na frase de baixo temos um período composto, feito por 3 orações. Na questão da interpretação de texto, modifica-se também. Na de cima, há uma venda conjunta. Ele vende os elementos todos juntos: livros, jornais, fotos. No termo de baixo, ele faz vendas separadas, onde ele vende livros, depois ele vende jornais e depois ele vende fotos.
Pontuação. O uso da vírgula. Oi, cê vai dar explicação. Oi, oração intercalada, orações adverbiais iniciando. C de coordenadas, E de elipse, V de vocativo, A de aposto, I de isolar, D de datas, A de adjetivas explicativas, R de repetições. Não usa vírgula nas orações subordinadas substantivas, nas coordenadas aditivas com o mesmo sujeito, nas coordenadas alternativas com apenas uma opção e na ordem padrão das orações. A vírgula é facultativa quando iniciamos uma frase com um advérbio. Uma segunda opção é quando temos uma oração principal seguida de uma oração subordinada adverbial. A vírgula é obrigatória nas orações coordenadas, exceto na coordenada aditiva com o mesmo sujeito, ou a coordenada alternativa com uma opção. Nas orações subordinadas substantivas, a vírgula se faz proibida. Nas orações subordinadas adjetivas explicativas, obrigatório o uso da vírgula. Na restritiva, é proibido o seu uso. Nas orações subordinadas adverbiais, quando iniciamos com a oração principal, sucedendo a subordinada, a vírgula é facultativa. O contrário, a vírgula é obrigatória, ou seja, iniciando com a oração subordinada adverbial, sucedendo a oração principal.